Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Minha gente, por aqui as coisas continuam assim, esquentando todo dia. Apesar de o clima em Brasília ser ameno, o clima político não é dos melhores. E a cada dia a coisa fica pior. Com as notícias chegando de pesquisas e de denúncias, Bolsonaro se sente mais pressionado e pressiona ainda mais por um golpe. Vamos acompanhar as notícias aqui na tela, minha gente. Acompanhem comigo. Olha isso, pessoal. Áudio: ex-assessor de Flávio Bolsonaro diz ter provas sobre o esquema de rachadinhas. Marcelo Nogueira, que rompeu com a ex de Bolsonaro em 2021, diz ter provas de corrupção no clã e promete divulgar tudo no Jornal Nacional. O esquema de rachadinhas do clã Bolsonaro volta à tona. Isso porque a revista Veja publicou nesta sexta-feira uma reportagem sobre Marcelo Nogueira dos Santos, que trabalhou como assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e até ano passado era caseiro de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro. Marcelo Nogueira dos Santos afirma ter gravações de áudios e vídeos que comprovariam a prática do esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. É mais uma notícia do clã Bolsonaro, dessas denúncias. Vamos ouvir o áudio. Tem 2 áudios aqui. Eu queria colocar, primeiramente, este áudio aqui para vocês ouvirem. E aí, vamos esmagando no like, pessoal. Arrebenta a boca do sapato com todo mundo aqui, todos juntos. Segura a mão de todo mundo. Bolsonaro está desesperadíssimo por causa das notícias que chega. E aí fica difícil. Vamos ouvir esse áudio aqui, gente. Depois também já cansei, pô. Ou fala logo que não vai fazer nada, que é para eu resolver minha vida. Agora querer ficar me enrolando também, querer ficar me levando em banho-maria, isso não vai rolar não, porque minha situação tá apertada aqui. E eu tenho que resolver isso aí, entendeu? Então me dá logo um ponto final logo, que aí eu resolvo. Porque eu também já tô cansado, eu não posso aguardar mais não. E já tô aqui já correndo atrás, fechando as coisas, entendeu? Já tô aqui fechando já com o Jornal Nacional já, para mim poder, porque eu não posso fazer nada escondido não. Porque até em Ministério Público eu já falei já mandei meu advogado falar que eu só presto queixa no Ministério Público se for com a imprensa, entendeu? Mas primeiro eu tenho já estou entrando em contato com o senador já para poder pedir minha proteção à testemunha. E eu tô ficando sem dinheiro, não tô tendo como sobreviver mais, sem conseguir arrumar nada, então preciso dar um rumo a isso aí, entendeu? Tá meio difícil aí, tá complicado, sinto muito. E agora, minha filha, com esse negócio aí do Flávio se livrou do coisa do Queiroz lá, eles vão cair de pau em cima com isso aí, pra poder ferrar com eles. Então, minha filha, eu não quero nem saber. E esse momento, então, pra mim será o ideal. E coitada dela, né? Infelizmente, ela vai estar correndo um grande risco de vida também. Esse foi um dos áudios do ex-empregado da família Bolsonaro. Agora o próximo. Vamos ouvir. Que só vai terminar com a morte dela, com a minha morte, ou então o dia que eu ver ela totalmente destruída. Enquanto nada disso aconteceu, eu não sossego. Eu vou catucar, vou cavucar o quanto eu puder. Mas não se preocupa que nada que vai envolver mais ninguém. Não precisa se preocupar com isso. Porque isso aí já está uma coisa já acertada já. Eu não... Agora tudo que eu tenho dela, eu vou expor. Ano que vem vai sair tudo, eu vou expor todos os segredos que eu tenho dela, sem prejudicar ninguém politicamente, mas os segredos dela vão ser todos expostos mesmo, vão ser todos reunidos, todos narrados por mim, e vai ser um trabalho, nós vamos fazer um trabalho muito bem feito, entendeu? De bastante impacto,
que se ela se candidatar, nós vamos lançar na campanha, entendeu? Então deixa ela lá quieta, pensando que eu tô morto, pensando que tudo causa esquecimento. E se no ruim de tudo eu não conseguir abalar com a estrutura dela lá, se isso não acontecer, como eu já te falei, eu tenho que acabar com essa briga. Eu vou caçar lá no eterno, eu vou caçar lá no inferno, que eu vou acabar com a vida dela. Nem que eu vá parar na cadeia, mas eu vou acabar com a vida dela, que eu vou matar ela, eu vou. Essas são ameaças do ex-funcionário dela, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e ameaça, não é? Faz ameaça contra a ex de Bolsonaro, diz que vai expor tudo, tanto dela como do esquema da família Bolsonaro. Esse pessoal é enrolado. Agora, o que ele faz aqui, né? Uma ameaça, uma chantagem contra ela. Vamos ver no que isso vai dar. O paradeiro dele não é revelado, até porque a revista Veja entrevistou ele no anonimato para não descobrir onde ele está, porque ele diz que corre risco de vida. E ele diz que assim que souberem que ela também pode entregar, ela também corre risco de vida. É uma família muito complicada, que tem muita coisa a ser resolvida no Brasil. Olha, a Raquel Marinho diz, vai faltar cadeia em 2023. Obrigado pela luta contra os fascistas e pela continuidade da democracia. Lula 2022. Obrigado pela mensagem de todos vocês. Gente, más notícias aqui na tela do Critica Brasil. Olha isso, pessoal. Vamos analisar mais uma notícia. XP e PESP, 56% da população desaprova perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. A primeira pesquisa do mês de maio, encomendada pela XP Investimento, mostrou que 56% desaprovou o perdão presidencial ou indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Já 29 dos entrevistados aprovaram a atitude do presidente. Então, por aí a gente tira que a maioria das pessoas não concordaram com este ato de Bolsonaro de perdoar Daniel Silveira, como se ele tivesse feito algo de bom, algo de notável para o Brasil, tão grande que merece o perdão. Tanta gente que vai para a cadeia de forma indevida, né? Tantas pessoas, eu vi uma reportagem no Domingo Espetacular de um senhor que passou décadas na cadeia. Esse o Bolsonaro não soube dar perdão. Vai dar perdão para o bombado, que nada mais fez do que alardear, ameaçar, achincalhar e falar palavrão. Grandes coisas. Senhoras e senhores, arrebenta nesse like, esmaga no like, vamos arrebentando a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Olha, gente, más notícias. Vamos ver. Aqui na tela do Critica Brasil, você acompanha aí. XP, nova pesquisa mostra estabilidade. Lula aparece com 44% no primeiro turno e Bolsonaro 31%. É isso que vocês ouviram, divulgada nesta sexta-feira, a primeira pesquisa IPESP do mês de maio, encomendada pela XP Investimento, mostrou estabilidade no cenário eleitoral para a presidência da República. Na versão estimulada do levantamento, o ex-presidente caiu 1 ponto e foi a 44%. Já Jair Bolsonaro se manteve no patamar de 2 semanas atrás, com 31%. E aí, segundo a pesquisa, depois vem Ciro Gomes com 8%, João Dória 3%, André Janones 2% e Simone Tebet oscilou para 1%. Agora, essa nova pesquisa mostra Lula 20 pontos à frente de Bolsonaro no segundo turno, pessoal. É isso aqui que está incomodando o seu Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, desde que se lançou a reeleição, aliás, desde que venceu, não pensa em outra coisa a não ser urna eletrônica. Você não vê este presidente falar uma proposta sobre educação, não traz um projeto sobre a saúde, não aumenta o salário mínimo devido como era, aliás, sempre abaixo da inflação, não move uma palha para resolver o problema da inflação, maior inflação em 28 anos, não apresenta projeto de desemprego. O tempo todo, a fala do Bolsonaro é urna eletrônica, é voto, é pensando nele, na família dele. Ele não tem qualquer tipo de pensamento ou de planejamento que
faça para a população algo de bom. E é isso que as pessoas têm que notar. É isso que a juventude tem que notar. É isso que o crente tem que notar, tanto católico como evangélico. Bolsonaro só pensa nele, nos filhos dele, nada mais. Nem projeto nenhum. Você não vê este homem fazendo nada a favor do povo. É o tempo todo falando de eleição e principalmente atacando as urnas eletrônicas que serviram para ele esse tempo todinho. Foi eleito 6 vezes, os filhos dele foram eleitos, mas agora ele teima em falar contra a urna eletrônica porque todas as pesquisas dizem que ele vai perder. E desesperado faz o quê? Ataca as urnas eletrônicas, tenta manobrar com alguns generais, esses generais que estão comprometidos com Bolsonaro, para tentar melar as eleições. E o golpe está se avistando aí. Ele vai tentar um golpe. Se vai conseguir é outra coisa, mas que a tentativa dele até hoje foi de tentar um golpe antidemocrático contra o Brasil usando da ditadura. E eu sempre falo, um ditador gera ditaduras, não é? Um louco gera loucuras, faz loucuras. E um democrata protege as democracias. E agora, com essa nova pesquisa, o Bolsonaro fica cada vez mais desesperado. Nova pesquisa mostra Lula 20 pontos à frente de Bolsonaro no segundo turno. Nova pesquisa IPESP, divulgada hoje, sexta-feira, mostra o ex-presidente Lula liderando com 44 votos, por cento dos votos, 13 pontos na frente de Jair Bolsonaro, que está com 31. E no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, Lula venceria com 54% contra 34% do atual chefe de governo. A pesquisa foi realizada no período de 2 a 4 de maio de 2022, com 1.000 entrevistados por telefone. A pesquisa tem o intervalo de confiança de 95%. Agora, gente, Lula mantém chances de vitória no primeiro turno na média da pesquisa, diz Vox Populi. Considerado apenas votos válidos, Lula subiu de 48% para 51% na média das pesquisas presenciais no último mês. Marcos Coimbra diz que sentimento de resolver logo da população antecipa eleição. Isso porque duas coisas ali devem ser levadas em consideração, pessoal. A primeira coisa que se considera, no caso de uma eleição para governador, para prefeito e para presidente da República, é quanto você tem de bagagem eleitoral, quanto você tem aí para se consagrar. E Lula tem uma bagagem de 44%, uma desaprovação de 40%. E o Bolsonaro tem uma bagagem eleitoral de 31%, e uma desaprovação de 60%. É aí que está a grande diferença, que mostra que o presidente Lula pode levar no primeiro turno, isso também se os eleitores de Ciro Gomes decidirem votar no ex-presidente Lula já no primeiro turno. Veja aí esta simulação, para que vocês tenham uma ideia, que é a seguinte: metade dos eleitores de Ciro podem abandoná-lo e dar vitória a Lula no primeiro turno. O sociólogo Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, afirmou no Fórum Café desta sexta-feira que parte do eleitorado de Ciro Gomes pode abandoná-lo antes das eleições e, com isso, ser o empurrão final para que o ex-presidente Lula vença o pleito no primeiro turno. Diferentemente de Lula e Bolsonaro, que tem mais de 80% do voto firme consolidado no seu eleitorado, Ciro Gomes tem um pouco menos de 50% de voto definido entre seus eleitores e eleitoras. Se essa metade que não é voto firme migrar para Lula, a eleição será resolvida no primeiro turno. Metade dos eleitores de Ciro pode abandoná-lo e dar vitória a Lula já no primeiro turno. É isso que diz a pesquisa. E está aí a questão aí que eu levantei ainda há pouco sobre a rejeição de Bolsonaro. 60% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, é o que diz a pesquisa IPESP, pessoal. Do outro lado, 43% dos eleitores disseram que não votariam em Lula de jeito nenhum. 60% dos eleitores brasileiros não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum, enquanto 6% poderiam votar e 32% com certeza votariam no atual chefe do governo. Ou seja, Bolsonaro está ali com 60% de rejeição. Já Lula tem 43% de rejeição
e 13% dizem que poderiam votar e 43% dizem que votariam com certeza. Então aí é uma grande diferença entre Lula, que tem a menor rejeição e a maior aprovação, e Bolsonaro, que tem a segunda maior aprovação e a pior rejeição de todas. É por isso que o Bolsonaro está tentando, de todas as maneiras, pôr o exército nessa jogada, sujar o exército, trazendo o exército para a sujeira de um golpe de Estado. Isso está sendo falado quando ele diz que vai contratar uma empresa privada. Os partidos podem contratar, mas não para dizer o que o TSE tem que fazer, não para dar resultados diferentes, não para recontar votos. As empresas são contratadas para fazer um acompanhamento e para ver se tudo está sendo resolvido. Qualquer partido pode fazer. Quando o Bolsonaro fala, ele dá ares de que o exército é que vai comandar. O exército não é poder. Nós temos apenas 3 poderes no Brasil: o poder legislativo, executivo e judiciário. Não existe o poder exército, não existe o poder Forças Armadas. As Forças Armadas são uma instituição da República, uma instituição de Estado e não um poder. Elas não estão equiparadas ao poder executivo, nem ao legislativo, nem ao judiciário. As Forças Armadas são usadas muitas vezes por ditadores para derrubar a democracia, mas elas não têm autoridade de investigação, de supervisão ou de dar a chamada auditoria em qualquer das partes do Superior Tribunal de Justiça. Não é? Todas as vezes que as Forças Armadas foram colocadas para tentar mandar em um país, terminou em sangue, em guerra civil. Você não conhece um país do mundo que seja governado por militares que tenha crescido a sua democracia, crescido a sua riqueza, seja um país rico, forte e democrático. Todos os países que foram comandados por militares teve sangue, guerra civil, destruição da democracia, perseguição e empobrecimento do país. Você não mostra um país que seja governado por militares que tenha dado certo. O Bolsonaro tenta implantar esse sistema no Brasil, evocando para si artigo 142, que nada tem a ver. Aliás, o artigo 142 diz que qualquer um dos poderes, judiciário, legislativo ou executivo, podem acionar o Exército em caso de comoção ou qualquer ruptura institucional. O que ele quer usar é usar o Exército. Exército não tem poder de supervisionar absolutamente nada. O poder do Exército está nas limitações da Constituição brasileira. Ah, mas o general falou isso. Não interessa o que o general falou, o que o comandante do Exército falou. Eles têm que falar dentro das suas limitações, dentro dos quartéis, dentro das fronteiras. Nada. O Exército não tem a ver nada com o Tribunal Superior Eleitoral, com eleições ou para tutelar a democracia. Essas palavras são de ditadores, como o seu Jair Bolsonaro, que tenta arrastar alguns generais que estão ganhando muito bem para esta atitude insana dele. Agora, sobre essa situação, o ex-presidente Lula deu uma sondada. Aqui eu queria mostrar para vocês, diante de ameaças, pessoal. Vamos colocar aqui na tela para vocês acompanharem, reportagem do G1. Diante de ameaças de Bolsonaro, interlocutores de Lula consultam militares sobre risco de golpe. É isso que vocês estão ouvindo. Interlocutores do ex-presidente Lula intensificaram nas últimas semanas contatos com generais da ativa para consultá-los a respeito de um eventual golpe institucional, a depender do resultado eleitoral com apoio das Forças Armadas. Esses assessores do ex-presidente que trabalharam nos governos Dilma e Lula e têm interlocução com a cúpula militar das Forças Armadas, relataram ao blog que receberam como resposta de generais da ativa que não apoiarão loucuras de Jair Bolsonaro e que os militares que patrocinam suas ameaças não teriam força para levar adiante uma ruptura institucional. No entanto, admitem assessores de Lula que Bolsonaro é bem-sucedido na estratégia de misturar a imagem das Forças Armadas com a do governo, como se os militares, de forma unânime, apoiassem um governo contra tudo e contra todos, principalmente contra o PT. Então, é a resposta
dos militares que não apoiarão as loucuras de Bolsonaro. E que, pelo que a gente entende, a alta cúpula das Forças Armadas pretende, inclusive, usar a força para prender os generais e o Bolsonaro se tentarem dar o golpe no Brasil. O que a gente espera é que as Forças Armadas não cometam esta loucura. 21 anos de ditadura militar provou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são eficientes nas suas atribuições, para quais foram feitas, não é? Para a proteção do país em caso de invasões, proteger as nossas fronteiras e dar estabilidade institucional ao país e não uma ruptura institucional. Os generais que seguirem esta loucura deverão ser presos, punidos e condenados por todos os crimes que possivelmente praticarem. É preciso que as forças estejam ali atentas aos golpistas, não é? Aos golpistas. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, participa junto comigo, estamos ao vivo para todo o Brasil, direto de Brasília, do olho do furacão. Mais uma notícia, pessoal. Explosão em hotel no centro de Havana deixa 8 mortos. Hotel Saratoga ficou devastado após explosão no centro de Havana, em Cuba. Até o momento, 8 pessoas morreram e 20 estão internadas. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel descartou um atentado, mas acrescentou que as autoridades ainda estão investigando o que causou a explosão. Uma investigação inicial apontou que teria ocorrido um vazamento de gás, de acordo com o gabinete da presidência. Mais uma notícia, Ciro Gomes repudia ataque a Lula, mas aproveita para cutucar petista. O pré-candidato da presidência PDT, Ciro Gomes, usou suas redes sociais nesta sexta-feira para repudiar a tentativa de agressão em Campinas ao ex-presidente Lula, que é seu adversário na corrida ao Palácio do Planalto. O pedetista, porém, aproveitou para alfinetar apoiadores do petista. Ciro disse o seguinte: repudio a tentativa de agressão física a Lula, em Campinas, produzida pela milícia raivosa e autoritária de Bolsonaro. Eu sei bem o que é isso, porque fui atacado por uma corja de bolsonaristas em Ribeirão e por um grupamento radical de prováveis lulistas na Paulista, ele diz. Aí, quando ele fala dos lulistas, ele diz provável lulistas. Mas ele sabia bem quem estava perseguindo ele lá na feira agropecuária, que eram as pessoas do Bolsonaro. É um absurdo as pessoas estarem com armas na mão, tentando cercar o carro do presidente Lula. Eu sempre tenho dito à assessoria do presidente Lula que é preciso manter a guarda, é preciso fazer uma checagem geral, antecipadamente, a chegada do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, como um ex-presidente, candidato principal a essas eleições deste ano, que vai romper com este ato fascista, deve ser protegido de todos os lados. Assim como aquela mulher teve a oportunidade de chegar perto do presidente, não é, achincalhando ali e receber uma resposta da Gleice, que se possível voltaria para dar um tapa na bolsominha, pode qualquer um chegar. É preciso que a Polícia Federal faça a escolta do presidente, mas também que a assessoria de segurança faça toda uma precursora, né, daquelas pessoas que vão antes para verificar todo o ambiente. Preciso ter muito mais cuidado, que essas pessoas são amalucadas, não são democráticos, são pessoas fascistas capazes de tudo. Veja vídeo que aconteceu lá nos Estados Unidos com a tentativa de invasão ali do Capitólio. Senhoras e senhores, olha, Manaus é salva, a Zona Franca de Manaus salva pelo Xandão, pessoal. É isso que vocês estão ouvindo aqui na tela do Critica Brasil. Vai! Olha isso. Moraes suspende decreto de Bolsonaro que subia desconto de IPI a 35%. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 2 decretos do governo federal que reduziram o imposto sobre produtos industrializados sem medidas compensatórias à produção no polo industrial da Zona Franca de Manaus. A decisão é cautelar, ainda sem julgamento de mérito. Olha, essa situação aqui, eu que sou de Manaus, eu sou lá do Amazonas, não é? Falo uma coisa para vocês. O que Bolsonaro cometeu com esta redução, o aumento da redução no IPI, no Imposto sobre Produtos Importados, não foi para beneficiar qualquer brasileiro.
essa situação que o Bolsonaro fez foi com raiva do senador Eduardo Braga, com raiva do senador Omar Aziz, com raiva do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que criticaram ele e que, inclusive, participaram ali, os dois senadores, da CPI da Covid. Bolsonaro, querendo se vingar dos senadores da CPI, se vingou da população de Manaus. Aumentando esse desconto, ele tiraria qualquer chance da indústria de Manaus continuar, porque a Zona Franca de Manaus é feita por causa que tem uma redução no imposto. Para poder ter empresas lá, reduz-se o imposto de empresas que são instaladas. Então, por isso, elas são instaladas lá. Se você retira essa redução que só tem lá, você dá brecha para que as empresas instaladas no Amazonas saiam de lá e não queiram mais. São mais de 600 mil empregos diretos e indiretos que a Zona Franca de Manaus dá à população, não só de Manaus, como de Roraima e também do estado do Pará. O que o Bolsonaro fez foi uma sacanagem contra o povo do Amazonas, até mesmo aqui, feita aqui pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. Reiteramos, agora com a suspensão, Manaus volta a suspirar, pelo menos por enquanto. É uma perseguição política que o Bolsonaro faz contra a população de Manaus. E manauara que votar nesta desgraça é porque não entende ou é absolutamente fanático. Não é possível. Senhoras e senhores, esmaga no like, participa do Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Minha gente, olha só isso. Mais uma notícia aqui para vocês. Com Bolsonaro, Mourão e Lira no exterior, Pacheco assume a presidência. Com ida de Bolsonaro a Georgetown, na Guiana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assume por algumas horas o comando da presidência da República nesta sexta-feira. É a primeira vez que o senador exerce a função de forma interina. A legislação diz que o chefe do Senado é o terceiro na linha sucessória do Palácio do Planalto e deve assumir o comando do Executivo Federal nas ausências do presidente, do vice-presidente e do presidente da Câmara Federal. Senhoras e senhores, eu estou criticando as pequenas falas e falas assim tímidas do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, com esses assanhamentos de Jair Bolsonaro com uma ruptura institucional. O Rodrigo Pacheco tem que se posicionar. O Senado pode muita coisa, inclusive julgar ministros, generais e o próprio presidente da República. Agora, olha, o que chamou a atenção de internautas hoje, minha gente, foi o seguinte. Presta atenção nisso aqui. Parece doidice, mas olha, tá vendo isso aqui, ó? Essa imagem é do Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é fotografado usando farda do Exército em Brasília. O jornalista Alexandre Garcia, ex-Globo e ex-CNN, vestiu literalmente a camisa das Forças Armadas. Ele foi fotografado em Brasília com a farda do Exército. E saindo de um restaurante, pessoal. Olha isso. Saindo do restaurante. Ou tá gagá, tá senil, ou já está preparado para o golpe militar, não é? Aí o pessoal brincando que ele já estava na fila para receber o Viagra, para estar camuflado. Minha gente, né? Coitado. Triste fim para um jornalista que eu admirava tanto. Alexandre Garcia, não sei o que aconteceu, não sei se a demissão dele na Globo o deixou assim, ou se ele era assim há muito tempo, a gente não sabia. Mas enfim, é preocupante o fim de Alexandre Garcia. Senhoras e senhores, se inscrevam no canal, Critica Brasil, volta amanhã. Atenção, amanhã, às 16 horas, nós vamos ter uma palestra aqui no Critica Brasil. 16 horas, convide todo mundo. Vocês só querem ver notícia? Não. Vocês têm que ouvir palestras, porque é nessas palestras que eu esclareço para o crente, para o católico e o evangélico como estão sendo enganados. Amanhã, às 16 horas, todos aqui. Grande abraço, feliz sábado para todos. Tchau, pessoal. A gente volta amanhã. Tchau.